Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le Mobility para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone de um globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Estão presentes conosco hoje o nosso COO, Anderson Pontalti, o diretor de negócios, RI e M&A, Emerson de Souza, a nossa gerente de RI, Mariana Guimarães, e como convidado, o diretor de RI e Finanças da Randon Corp, Esteban Angeletti. Agora eu passo a palavra ao Emerson, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos. É um privilégio poder falar com vocês nesse dia sobre o resultado do segundo trimestre e do primeiro semestre do ano da Fras-le Mobility. Nós tivemos muitas coisas positivas que impactaram de maneira significativa o nosso negócio e que também são construções de pontes futuras para a gente continuar avançando e crescendo na trajetória dos nossos negócios. Entre eles, a gente destaca a conclusão da subestação de energia da nossa unidade Fremax em Joinville. Este investimento, que iniciou já há algum tempo, ele traz a esta unidade 25% de capacidade adicional, portanto, extremamente importante nos planos que nós temos de avançar a oferta de discos de freio, não só para o mercado doméstico, mas também para outras geografias. Esta operação ela está em rampa de utilização, então, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter plenamente essa capacidade sendo utilizada, uma vez que a demanda para esse tipo de produto continua bastante aquecida. Nós também, como evento subsequente, concluímos a aquisição das cotas da Fras-le Mobility Sorocaba, né, chamada anteriormente de Jurid do Brasil. Era uma joint venture com a Drive, e nesse contexto nós compramos as cotas remanescentes de 19,9%, por um valor simbólico. Obviamente aqui isso foi amplamente divulgado. Assumimos, obviamente, algumas contingências que tínhamos nessa unidade, que eram compartilhadas desde a aquisição em 2017, mas numa compra extremamente importante, uma vez que nós temos avançado no mercado OI através da capacidade disponível desta unidade. Neste contexto, nós também assumimos, além da planta, mais 2 terrenos, que somam praticamente 77 mil metros quadrados naquela região, que é uma região bastante nobre também. Um outro ponto que acho que vale a pena destacar, esta unidade está estrategicamente localizada no município, no coração de São Paulo, onde, porventura, a gente pode sim pensar em transformar essa unidade num hub de outros produtos, seja pela fabricação ou distribuição, né, no centro de um mercado consumidor, que é o estado de São Paulo. Esse movimento certamente tem com a gente aqui um objetivo de fortalecer a nossa produção, de nos tornar ainda mais independentes e nos aproximar ainda mais do mercado OI, uma vez que nós temos feito cotações, e isso tem sido uma das frentes de crescimento orgânico também para a Fras-le Mobility. Indo ao próximo chart, nós também tivemos, como evento subsequente, concluído no dia 15 de julho, né, as ações começaram a circular no dia 14 de julho, o terceiro follow-on da Fras-le mais recente, né, onde a gente emitiu ou fez uma oferta de 400 milhões de reais, das quais quase 250 milhões foram de uma oferta primária, com o objetivo muito claro aqui de a gente poder trazer
mais liquidez para a nossa empresa, uma vez que nós sofremos ou não temos a liquidez que permita acessar investidores de diversas esferas aqui, de modo que a gente possa também referendar a nossa base de acionistas com o privilégio de ter uma empresa mais líquida e também dar a oportunidade de novos investidores acessar a nossa empresa. Obviamente, isso possibilita também para nós o ingresso de recursos. Nós continuamos tendo no nosso pipeline uma agenda de aquisições ativa. Não temos nada iminente a ser feito, mas, obviamente, estamos sempre preparados para fazer algum movimento novo, né? Esse ano tem sido um ano de dedicação a todas as sinergias que nós estamos buscando e realizando no contexto de Dacomsa, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. E, obviamente, também concentrado nessa jornada de buscar mais internacionalização da empresa. A gente considera isso um movimento bastante expressivo para nós enquanto companhia. Infelizmente, as condições de mercados que nós vivemos são muito instáveis e acabam por sobressair-se, né, ou sendo maiores do que o próprio desempenho da companhia nesse período, de modo que isso não se reflete neste momento no valor e na valorização dos papéis, mas também temos a consciência de que é temporário, né, uma vez que os nossos negócios continuam fluindo de maneira muito positiva, e esse é o que eu quero repartir e compartilhar com vocês na apresentação de hoje. Neste movimento também, nós tivemos ações vendidas pelo controlador, dentro de um movimento de oferta secundária, que vão ser alocadas na compra de uma oferta privada já realizada, já informada ao mercado, da empresa Randon Corp. Indo ao próximo chart, vamos falar um pouquinho sobre nossa agenda de mercado. Nós temos programado, no dia 18 de novembro, estarmos com o nosso Universo Fras-le Mobility em São Paulo, dessa vez, na MZ Arena, que vocês conhecem, na Alameda Vicente Pinzon, levando um pouco da agenda executiva, daquilo que nós preparamos para a companhia nos próximos anos, mas também fazendo uma decupagem importante daquilo que são os negócios correntes e das possibilidades reais que nós temos de crescimento dentro da nossa companhia. Então, já convido vocês, já sabem a data, 18 de novembro, estaremos em São Paulo para abordar de maneira muito ampla, como sempre fazemos, né, a dinâmica e a agenda dos nossos negócios. O próximo chart, eu convido a vocês aqui a entender um pouco da dinâmica desse primeiro semestre como um todo. Nós realmente temos um ano novo em termos de tamanho de receita, né? Obviamente, isso é promovido por uma aquisição relevante, a mais relevante que nós já fizemos em toda a nossa história, né? A aquisição da Dacomsa. Estamos crescendo praticamente 50%, ou 47,8% para ser preciso, versus ao primeiro semestre do ano passado. E isso também tem um componente de crescimento orgânico hoje na faixa de 11%, o que é bastante positivo, considerando as condições macro de onde a gente opera os nossos negócios. E sendo bastante direto e muito, muito franco, né, ainda que a gente tenha trazido no contexto de explicações sobre os resultados desse trimestre, uma pressão maior de competição em alguns dos países que nós operamos, este não é absolutamente nenhum evento novo, né? A gente sempre tratou de maneira muito eficiente em lidar com a competição, seja no âmbito e seja no lugar aonde nós operamos, em qualquer geografia. E de maneira muito especial, o mercado doméstico esse ano, ele sofre de maneira clara com relação ao custo de capital no Brasil e essa dinâmica como um todo. Mas isso não interfere na dinâmica de venda dos nossos clientes. O sell-out dos nossos clientes continua muito positivo em todas as geografias. No Brasil, no México, na Argentina, onde são os países onde nós temos maiores posições, continua muito positiva a dinâmica de sell-out. O que houve, sim, foi um compasso de espera ou de adequação dos estoques dos nossos clientes à medida que o custo de capital está mais alto. E isso, de uma maneira geral, afetou, em alguns mercados, um pouco as vendas desse primeiro semestre. Mas, à medida que os estoques são consumidos,
eles necessitam ser recompostos. E essa dinâmica explica muito bem a qualidade ou a beleza do negócio de reposição, que sofre muitíssimo menos, ou quase nada, ou muito pouco, ou nesse momento absolutamente nada, quando você compara com outros setores que têm uma dinâmica maior de relação com crédito ou de confiança, que porventura possam ter movimentos um pouco mais de ups and downs. O nosso mercado continua relativamente estável. Obviamente, as oportunidades de crescimento se concentram na eficiência de nós buscarmos espaço de crescimento e market share e na manutenção dos market share que nós já temos, na eficiência em buscar novos negócios nas geografias onde a gente já está e também na consolidação dos processos de M&A que nós fazemos. Nós temos notadamente crescimento de receita no Reino Unido por conta da introdução de novas linhas. A gente vai começar a gozar desse tipo de privilégio no México à medida que a gente vai introduzindo novas linhas de produtos e também à medida que a gente vai dando competitividade às linhas de produtos que o mercado, que a Dacomsa já tem, né, uma vez que isso vai corroborar com o processo de venda e de competitividade dos produtos ofertados. Voltando especificamente à nossa revisão de guidance, nós tivemos um pequeno ajuste já decorridos 6 meses, já percebendo um pouco os movimentos que nós temos nas geografias que a gente opera. É um movimento muito suave de revisão, né, para ser o mais justo possível com o mercado, uma leitura que o mercado inteligentemente já estava prevendo, né, à medida que os trimestres e os meses que nós divulgamos receita já passam essa ideia, né, de como é que isso continua. Nós refinamos um pouco isso, então, e nós temos uma previsão ainda de ter uma receita extremadamente boa para este ano. Repetindo, nós vamos performar o melhor ano da história da nossa empresa, né? Obviamente concentrado nos movimentos que tornam ela única, sejam pelos movimentos de aquisição, seja pela resiliência do mercado de reposição, e esse trimestre em especial, 93% do que nós fizemos foi reposição, convergindo aquilo que nós já havíamos falado, de que com a aquisição da Dacomsa nós vamos para 95%, de um mercado que é infinitamente muito mais resiliente, muito mais dinâmico, muito mais suportivo em termos de ciclos econômicos. Então, essa revisão de 5,4 para a 5,8, caindo um pouquinho com relação à nossa divulgação que nós fizemos no início do ano, que nós dropamos ela por conta da oferta do follow-on, ela reconcentra um pouco desse aspecto. O mesmo dá para falar com relação à margem EBITDA. Nós refinamos, nós sabemos que hoje o intervalo mais longo e o mais curto não vai acontecer. E a gente tem, obviamente, a convicção de manter bons níveis de rentabilidade para a Fras-le, seja nos próximos trimestres, seja nesse trimestre corrente, onde a gente mostra os efeitos, né, de uma pequena queda por conta dessas instabilidades, das questões tarifárias promovidas pelos Estados Unidos, né, que isso acaba afetando a dinâmica dos nossos clientes nas geografias onde a gente está. Só para dar uma ideia, nós temos uma venda relevante para o mercado OI nos Estados Unidos e a produção de veículos pesados aqui cai mais de 30%. Então, nós não ficamos alheios a isso, né, uma vez que a gente tem concentração a isso. E na parte de aftermarket, os fretes nos Estados Unidos, a gente tem uma venda muito grande para veículo pesado no mercado norte-americano. Eles também estão caindo na faixa entre 15% e 20%. Né? Então, isso afeta marginalmente nossas vendas, porque hoje aproximadamente 6% das vendas que nós fazemos é para o mercado norte-americano, mas não afeta a dinâmica e a consistência desses mercados que nós operamos. Então, é pontual e, obviamente, isso quando colabora a gente poder ter ajustado um pouquinho. Por que a gente não ajustou o mercado externo? Porque nós temos uma banda que está totalmente dentro do universo que nós pensamos aqui, tem crescimento na Argentina, tem crescimento em alguns países da América Latina, tem possibilidade de avançar algumas linhas novas de negócios no México já ainda este ano, principalmente aquelas conectadas ao mercado de linha pesada. Temos uma performance boa em alguns países da Europa, né, pela atuação da Juratek. Enfim, no contexto geral, com raras exceções onde temos mais competição, é o caso de pesados no Brasil, é o caso da participação de mercado que nós perdemos por conta das enchentes na Controil, que também no Brasil. Os demais mercados seguem muito, muito resilientes, com viés de possibilidade de crescer e, obviamente, com a dinâmica de competição que sempre foi presente e que nós sempre tiramos de letra, né, ao usar os instrumentos e a fortaleza das nossas marcas e da nossa companhia como um todo, no nível de serviço, na qualidade dos produtos, na eficiência junto com os aplicadores, na proximidade com os aplicadores, né?
de modo que a gente está muito seguro de dar continuidade ao momento que nós vivenciamos hoje de negócio. O guidance, então, como já mencionei, para o mercado externo, que cresce 75% com relação ao primeiro trimestre do ano passado, continua exatamente o mesmo, a gente não mudou o intervalo. E nos investimentos, sim, nós temos um investimento um pouco maior nesse primeiro semestre, porque encerramos o processo de estabilização da subestação da Fremax e outros derivados condicionados a isso. Temos a instalação de equipamentos novos também no Brasil para melhorar a efetividade e produtividade na linha pesada, para freios a disco pesados, né, pastilhas pesadas, e, portanto, também não mudamos o intervalo do nosso guidance. Partindo para o próximo chart, indo agora um pouco mais específico, falar um pouco dos destaques desse trimestre. Como eu mencionei, 1,4 aqui de receita nesse trimestre é o recorde, nós nunca fizemos isso, obviamente alavancado por uma aquisição relevante, mas, repito, aquisições fazem parte do core business da Fras-le, portanto, elas vão fazer parte não só desse período de avaliação, mas dos próximos também, à medida que a gente vai fazer novas aquisições. A gente percebe o mercado doméstico aquecido, crescemos o market share em algumas linhas, perdemos em outras, é verdade. Eu repito, Controil, as enchentes que há um ano atrás assolaram o Rio Grande do Sul, não permitiram a Controil permanecer de maneira efetiva em alguns distribuidores, e quando a gente deixa o competidor ganhar espaço, depois você tem que recuperar, isso toma um pouco de tempo, mas a gente está com todos os canhões virados para isso, e logo já retomamos esse mercado, e temos competitividade, temos espaço para melhorar várias coisas, para ofertar produtos Controil de maneira muito efetiva, capacidade disponível, enfim, não é isso que nos suporta, é realmente este momento um pouco de menores estoques nos clientes e de termos dado um pouco desse espaço por conta das dificuldades que vivenciamos no último ano, e isso está em processo de recuperação, já vem acontecendo, logo não será uma linha mais apertada. E no Brasil também, como mencionei, a linha pesada tem sido mais competitiva, até pela redução dos fretes e toda a dinâmica que a gente conhece aqui que afetam esse setor. No mercado externo, a gente opera com cautela, obviamente as incertezas que o cenário tarifário trazem para nós momentaneamente alguns pedidos postergados, algumas dificuldades, mas absolutamente estamos crescendo e temos conseguido manter posição de mercado em todas as geografias onde nós estamos. Em especial, queria citar a Argentina, onde a gente vem crescendo bem pela oferta adicional de produtos que não era possível fazermos por conta das restrições que nós tínhamos de exportação e de importação da Argentina, mas de exportação do Brasil para lá. Só para ter uma ideia, nós ampliamos praticamente 10 vezes o montante de amortecedores que nós vendemos na Argentina. Nós vendíamos em torno de 3.000 unidades por mês, exportávamos, a gente está em 35 mil jogos agora, então depois o Anderson vai abordar também um pouquinho mais com isso. E da Consa, nós nunca vivenciamos uma integração e um ritmo de integração tão positivo como nós temos vivenciado nessa aquisição. Nós temos várias frentes de trabalho, e à medida que a gente comece a realizar isso, eu vou trazer granularidade para vocês, ainda não é o momento. Nós temos lá 11, 12 milhões de dólares de sinergias esperadas para aquele negócio, né, no quinto ano. A gente tem uma chance muito real de atingir isso em 1 ano e meio, né, esse montante. Mas nós já temos hoje em torno de 20% desses 11 milhões de dólares de sinergias que já estão implementadas, que elas vêm basicamente de matérias-primas que nós usamos para a fabricação de material de fricção. Tá? São 2, 3 que já trouxeram essa análise. Toda a parte de supply chain, de produtos comanufaturados, está numa rodada negocial intensa, mas muitíssimo positiva, e é possível que no primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha isso colocado para dentro da conta, e à medida que a gente vai realizando os estoques, vendendo os estoques que nós temos e chegando de novos produtos, nos permite crescer market share pela competitividade que nós temos, e nos permite fazer resultados melhores, assim como a gente fez com Nakata, fez com Fremax, nas aquisições que nós fizemos. Bom, esse primeiro semestre, passando para o próximo chart, nós temos um crescimento, como já mencionei aqui, de 47,8%. Notadamente, isso vem da aquisição da Consa, mas tivemos 11% de crescimento orgânico nesse trimestre,
nesse semestre como um todo, né? No trimestre um pouco menor, mas com uma dinâmica positiva de recuperação nos próximos meses, né? Justamente por esse descasamento entre estoque de cliente, sell-out bom, estoque de cliente um pouquinho mais acima, então o cliente está reduzindo um pouquinho seus estoques também. E a gente tem percebido aqui um nível de serviço que nós ofertamos ao cliente que dá a ele a chance de fazer uma compra um pouco mais segregada, né? Não precisa comprar volumes maiores porque a gente entrega rápido, a gente tem um serviço bom. Então, de uma maneira geral, também esse serviço traz ao cliente a necessidade de ter menos estoques. Mas à medida que os estoques dele são vendidos, ele vai recompondo e isso traz uma dinâmica regular de mercado. Acho que é importante a gente falar que os avanços da receita eles estão conectados, obviamente, mais com o mercado doméstico nesse primeiro momento, né? Porque a gente tem estabilidade nas entradas de oficinas, a gente ganhou market share. Além disso, a gente tem algumas coisas, efeito cambial, outras coisas que também jogam positivamente aqui. Mas a gente absolutamente não tem preço. Então, a gente tem ganhado um espaço de volumes, ainda que às vezes a dinâmica de mix não esboce isso, né? Mas temos ganhado market share e volume. E o resultado que a gente apresenta até aqui em receita, ele mostra muito claro, né, a diversificação do portfólio, a fortaleza de ser uma empresa que tem uma exposição geográfica bem diversificada e também uma disciplina de mantermos a coerência nas margens e na oferta de produtos, né? A gente não gosta de perder posição de mercado, isso não reflete em margem hoje, mas a gente sempre prefere manter a posição porque recuperá-la depois sempre é mais complexa. E ao contrário do que talvez alguns, pelos relatórios que eu li de analistas sell-sides, a gente não tem mais competição com os chineses. A gente sempre teve competição com os chineses, tá? O que a gente tem visto, sim, é a entrada de produtos chineses, não de produtos para reposição, mas porque eles são presentes em todas as geografias, isso não é uma novidade, ele é simplesmente uma continuidade. Nós somos clientes de chineses, né? Nós somos e operamos com parceiros de manufatura chineses. O que a gente tem visto, sim, é os veículos chineses, né? Os carros novos, em algumas geografias como México, como Argentina, aqui no Brasil, ganhando mais relevância, e nós, obviamente, isso se traduz em oportunidade para nós, uma vez que a gente é sempre o primeiro player a ofertar estas soluções de maneira muito rápida, e notadamente a gente já tem uma oferta bem grande para veículos chineses, tanto no México, quanto na Argentina, quanto no Brasil, né? Mesmo que os volumes ainda sejam pequenos de vendas. Quando a gente vai para o próximo chart, a gente trata um pouco de como é que a gente segrega isso por receita, né? E um pouco eu repito aqui, mas esse segundo trimestre a gente tem 93% da receita vindo do mercado de reposição e 78% vindo da linha leve, onde a gente consegue ter uma oferta de serviço muito boa e também boa rentabilidade para as geografias que nós operamos. Eu entendo que o fluxo de veículos, como eu já mencionei, foi muito positivo, então permitiu a gente crescer no mercado interno 13,6%, e aqui basicamente é crescimento orgânico, porque não houve nenhuma aquisição, né? E de trimestre para trimestre a gente tem quase 5% de crescimento. Como eu mencionei, esses ajustes em estoques aqui dos clientes, eles também performam negativamente perto da receita, mas à medida que se ajustam os estoques, a gente consegue ter essas recuperações de vendas também. No mercado externo, obviamente, aqui a gente tem uma aquisição relevante, mas também tem todo o crescimento de vendas que fazemos nas geografias onde a gente está. Nos Estados Unidos, no geral, a gente teve estabilidade em alguns mercados e quedas, principalmente quando a gente fala de oferta para produtos para OI. Houve uma queda acentuada na produção e isso reflete nas nossas vendas. E não tem um cenário de mudança, justamente porque o próprio setor aguarda, né, as sanções e os impactos que isso traz na dinâmica da economia americana, que, por sinal, está performando bem, mas não reflete o momento do cenário de mercado de pesados dos Estados Unidos, né, uma vez que é um setor que demora um pouco para reagir. Mas o viés, reitero para vocês, ele é um pouco positivo, não é muito positivo, mas ele é positivo à medida que os estoques são vendidos de produtos novos, e aí necessita produzir mais caminhões para continuar a fazer as vendas também. O México, como eu já mencionei, a gente tem um crescimento ano contra ano de Dacomsa, ainda que a gente não abra os relatórios, entre 3% e 5%, e isso basicamente é volume, foi muito poucas linhas que a gente ampliou o preço.
Mas a gente também percebe no México uma coisa nova para nós, que é o mercado de motores, né? O mercado de motores ele tem uma demanda, uma dinâmica de reposição, ele não sofre, não vai ter os altos e baixos, mas sim, no cenário de crise, é o tipo de manutenção que você opera um pouco mais de prazo. Então, a gente percebe em alguns clientes e vai pedir para eles para entender isso. E os clientes sempre dizem, olha, isso é normal, espera, porque a demanda está aqui. Alguns clientes postergam, em vez de fazer manutenção esse mês, faz o mês que vem, faz daqui 2 meses. E a gente tem um viés de ter um segundo semestre sempre muito melhor. Então, também a gente entende isso como uma curva de aprendizado. Porém, na área de freios, a compensação foi muito boa. A gente cresceu freios, cresceu as linhas que não são motores de maneira muito... De modo que a gente tem uma operação crescendo esses 3, 5% aqui com ano contra ano. Basicamente, quase em linha com aquilo que nós esperávamos da operação para esse ano. E no segundo semestre iremos recuperar um pouco de algumas pequenas diferenças que temos. Muito bem, eu tentei abordar de maneira clara aqui. Reitero para vocês que dinâmica competitiva é algo super presente no nosso mercado. É óbvio que nós tivemos anos aqui, desse ano para trás, favoráveis à dinâmica de vendas, e isso trouxe para nós um pouco de confiança, né, naquilo que nós fazemos e ganhamos espaço. Isso absolutamente não muda, mas o fato é que já faz mais de um ano que a gente vem falando sobre isso, né? Hoje a gente tem umas vendas mais regulares, mais ao curso normal do que é esse negócio, né? A gente não tem aquela intensividade de vendas como nós tínhamos há 3 anos atrás, e que permitiu a gente surfar aqui bons momentos, mas que eles não foram embora, eles continuam aqui, a gente continua surfando os bons momentos, né? Mas com uma tempestividade mais curta, né, de venda e de ordens. À medida que eles vão chegando, a gente vai faturando, né? Não é aquele oba-oba de falta de produtos ou de dificuldades logísticas que nós vivenciamos lá atrás. Hoje o mercado está muito mais regulado e isso, obviamente, faz parte do dia a dia aqui. A gente tem gente qualificada e preparada para poder lidar com isso. Portanto, quero vender e trazer para vocês esse otimismo aqui do que nós temos no nosso negócio daqui para frente também. Passo para a Mariana, que vai falar um pouquinho mais a dinâmica de resultados da companhia em diversas outras rúbricas aqui. Mariana, obrigado. Obrigada, Emerson. No slide 11, a gente vê os principais impactos na variação do EBITDA nesse trimestre, com margem de 6 pontos percentuais acima daquela do 2T24 e 2,1 pontos abaixo da do 1T25, refletindo uma menor diluição de despesas. A margem bruta se manteve estável versus o 2T24 e apresentou leve queda versus o 1T25, em razão do aumento de custos com adequação de mão de obra e maior pressão por desconto nos produtos. As despesas com vendas têm impacto de Dacomsa, despesas com ações de marketing e manutenção do CD, do centro de distribuição, e ex-Dacomsa o incremento se dá por maiores gastos com fretes, em função do maior volume exportado para a Argentina. As despesas administrativas refletem principalmente a consolidação da Dacomsa nos resultados. Além disso, as despesas com M&A somaram 1,3 milhões de reais. Não houve efeitos não recorrentes nesse trimestre. No próximo slide, por favor, no slide 12, a gente vê as principais linhas de variação do fluxo de caixa operacional, que fechou o semestre negativo em 602,5 milhões de reais. O resultado financeiro foi impactado pela menor disponibilidade de caixa e menores ganhos com variação cambial, e pelo aumento dos juros sobre financiamentos e maiores despesas bancárias, ligados ao maior endividamento da companhia e à alta da taxa Selic. Com relação à variação da necessidade de capital de giro, parte relevante dessa variação é advinda da Dacomsa, que vinha operando com maior nível de estoques e maiores prazos de recebimento em comparação à Fras Mobility, questão essa que já está sendo trabalhada, né, dentro das sinergias exploradas pós-aquisição. E no comparativo com o T25, a companhia apresentou redução de 11 dias de NCG, refletindo já os esforços executados com extensão de prazos com fornecedores e crédito para financiamento e giro da carteira de clientes, e otimização de mix de estoque, em especial no centro de distribuição de Extrema. No próximo slide, slide 13, a gente vê que a companhia encerra o 2T25 com lucro líquido de 49,7 milhões de reais
e margem líquida de 3,7%, com maior impacto advindo das maiores financeiras, das maiores despesas financeiras advindas do maior endividamento. A alíquota efetiva de imposto de renda do 2T25 foi de 27,3%, 14 pontos percentuais menor do que a do 2T24, principalmente pelo impacto da reestruturação da FANACIF que ocorreu naquele trimestre. Com relação à dívida, a nossa alavancagem financeira atingiu 2,2, duas vezes dívida líquida EBITDA. E vale ressaltar que, considerando o EBITDA LTM pro forma, né, ou seja, o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando da Consa, a companhia finalizaria o TRI com 1,9 vezes de alavancagem. Agora eu passo a palavra para o Anderson para comentar sobre as perspectivas dos próximos trimestres. Obrigado, Emerson, Mariana, bom dia a todas e a todos. Com certeza a pergunta de tarifas ela virá, e eu já me antecipo aqui falando um pouquinho de uma forma mais granular como a gente enxerga o momento, né? A gente sabe da volatilidade, as incertezas e mudanças de rota com relação às tarifas. Mas lembrando e recapitulando que hoje 6,6% da nossa receita, nossas exportações, na verdade, fazem parte da nossa receita, então um percentual relativamente pequeno do business como um todo. E nós temos dois principais produtos, são produtos de fricção, na grande maioria lonas de freio, uma parte pastilhas de freio pesadas e disco de freios leves. E aí nós temos duas implicações distintas. Existe a emenda 232, que ela sobrepõe as tarifas atuais, ela já é há bastante tempo aplicada, lembrando que ela é atribuída a automóveis, veículos leves, aço, alumínio e autopeças. Então, aqui nós já estamos com os 27,5% aplicados, e no momento a nossa visão é de vantagem competitiva, uma vez que a China não tem essa possibilidade da 232 e, consequentemente, é o grande fornecedor de discos, além dos demais mercados, acaba gerando mais oportunidades, mais ordens e mais pedidos, o que também casa muito positivamente com o nosso investimento recém-feito na subestação, na nossa unidade de Joinville, a Fremax. Quando eu trago para a lona, que predominantemente é produzida em Caxias do Sul, na nossa matriz, exportada sobre contratos de longo prazo com o nosso cliente, vale a pena lembrar sempre a primeira coisa é qual é o Incoterm. O Incoterm é FOB. Então, quem tem que recolher o imposto na nacionalização do produto é o cliente. Então, em primeira instância, o impacto é dele. Em segunda instância, a gente olha a possibilidade de produzir isto de forma competitiva em outra geografia, e a gente entende que Brasil, Índia e China, se a gente olhar o custo FOB, o custo ex-works de cada uma dessas geografias, são de fato as mais competitivas do mundo, por ter escala, por ter minérios em abundância. Dificilmente você consegue uma mesma competição sem considerar tarifas, produzindo em outras geografias. E são investimentos que demandam tempo e bastante capex para conseguir produzir na demanda que aquele mercado americano precisa. Então, seria um tempo demasiadamente grande para uma mudança de supply chain estruturante aqui. E, dada a volatilidade, é óbvio que nós não estamos sentados na cadeira acomodados, nós estamos sempre olhando possibilidades. Nós temos planta na Índia, nós temos plantas na China, nós temos possibilidades no México e até no Alabama. Então, a gente está sempre olhando de forma dinâmica, mas a gente acredita hoje, com as tarifas de 50% no Brasil e ontem confirmado também 50% para a Índia, já tendo 57,5% para a China, muito antes, pelo contrário, nos facilita e nos ajuda. A gente fica um pouquinho mais competitivo que a China, distanciando ele dos mercados. Nós temos um contrato vigente e, em conversas com os nossos clientes, a gente tem uma relação muito próxima e não tem qualquer intenção momentânea de fazer estudos de migração ou possibilidade de fonte. O que tem é nosso trabalho proativo de trazer alternativas para o cliente lá. Existe uma alternativa que é contábil, né, de que a gente possa minimizar dentro dos limites contábeis e da lei tributária, deixar uma rentabilidade menor no Brasil e aumentar a rentabilidade nos Estados Unidos, o que faz com que a base de custo
para a importação ela seja menor e, consequentemente, a tarifa também menor. Mas isso é uma vantagem temporal, que a concorrência também poderia, obviamente, ter alguma subsidiária local e fazer a mesma migração. Então, por hora, protegido, os volumes estão a menor, já refletidos no trimestre, já refletidos ao futuro, pela dinâmica do mercado americano, que está muito estressado, a economia está cada vez mais lenta, a gente vê cada mês que passa as coisas se deteriorando do ponto de vista de demanda nos Estados Unidos, em torno de 20% a 30% no mercado original, na reposição 5% a 10%, mas de qualquer maneira é uma geografia pujante, a gente ganhou muita posição nos últimos anos e continua muito forte. Próximo slide, por favor. Então, falando de uma forma mais ampla, assim, como é que a gente enxerga o outlook da empresa? Emerson pontuou bem, Mariana também, a demanda é um berço seguro para os negócios quando a gente fala de reposição. 93% do nosso negócio é reposição. Você pode tardar um pouco, você pode reduzir um pouquinho seu apetite de estoque de segurança por custo de capital, você pode postergar uma manutenção, mas a demanda ela está aí. Ela pode não acontecer agora, mas ela vai acontecer ali na frente. Os maiores decisores de compra na reposição está na marca, e isso a Fras-le Mobility tem feito investimento constante e a nossa análise de percepção de marca é crescente por parte de todo o mercado reparador. A marca ela é, de fato, o atestado da boa reparação que o mecânico faz. Então, nós temos uma proteção muito grande com relação a momentos de crise. A gente ganha market share, a gente ganha penetração, porque nessas horas a gente acaba ficando com o mercado mais restrito, a gente tem mais capilaridade, a gente tem condição de usar os principais distribuidores, que são os que financeiramente têm mais saúde. Geralmente eles ganham market share perante os distribuidores menores e a gente acaba se beneficiando porque somos a empresa número 1 de fornecimento de distribuidores, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto no México. Então, por hora, a demanda pode parecer soft, mas ela sempre vem um sol depois de uma chuva. Não estou nem falando tempestade, porque não é uma demanda um pouco mais soft pelas natureza do que a gente está vivendo de incerteza agora, mas sempre que isso aconteceu, a gente olha resultados muito positivos à frente. Essa é uma questão de mudança de percepção de risco e mudança de percepção de dinâmica de mercado, né? A pressão por custos ela é histórica, é nossa, a gente sempre fez isso. Eu sempre costumo dizer que a gente vende uma lona nos Estados Unidos pelo mesmo preço em dólar que a gente vendia 10 anos atrás. Isso é competitividade na veia, isso é buscar sempre o diferente e se manter à frente do que o mercado está nos impondo. E muito felizes com a liderança do Emerson, com a liderança do time da Dacomsa e de todos que estão ao redor, no que a gente tem encontrado de possibilidades de sinergia naquela geografia. Surpreendentemente, a gente deverá conseguir toda a promessa de sinergia apenas na linha de sourcing e na linha de matérias-primas e combinação de negócios, sem estar considerando aqui um aumento de volume dessas linhas de produto pelo aumento de competitividade e sem falar de novas linhas complementares de produto. Então, isso nos deixa extremamente otimistas com relação ao resultado futuro da companhia, sobretudo quando começarmos a capturar isso mais para o final do ano, início do ano que vem. Obviamente, a gente está investindo pesadamente em estrutura, pessoas para capturar isso de forma mais elevada. Temos várias pessoas espalhadas no mundo conversando com as nossas cadeias, desenvolvendo cadeias, comunizando volumes e ganhando leverage de compras. Então, o horizonte é muito positivo. O trimestre é o trimestre recorde da companhia em termos de receita, bem favorável com relação ao comparativo do ano passado, sem nuvens pretas em termos de tarifa, pelo menos no ar. Então, seguimos muito fortes. O nosso objetivo principal é a Dacomsa, a integração dela, segue firme e, ao mesmo tempo, fizemos movimentos estruturantes, como o follow-on, como a subestação e com uma incorporação de 100% da anteriormente Jurid, agora Fras-le Mobility Sorocaba, comprando 19% do antigo sócio. Então, seguimos fortes e devolvo agora para a Mônica. Muito obrigada, Anderson.
Vamos dar início, então, à nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem via áudio do Gabriel Tinen. Ele é analista sell-side do Santander. Gabriel, seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas do meu lado. A primeira mais voltada aqui com relação ao guidance, né? A gente notou que comparado ao guidance de abril, que tinha sido descontinuado, o range de receita de mercado externo, ele ainda permaneceu o mesmo, né, nesse novo, olhando em dólar, né? Mas olhando na receita consolidada total, o range teve uma queda. E eu queria entender um pouco mais esse efeito, se foi principalmente dólar ou se, de fato, desde abril já tinha sido um pouco mais conservador o range de mercado externo. E também se puder compartilhar ainda nessa linha um pouco do cenário doméstico, tanto o nível de competição e o comportamento dos distribuidores. E um segundo ponto, que é mais focado aqui na questão de mão de obra, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais do que foram esses ajustes, que teve um impacto ali na margem bruta, vocês mencionam, e também na parte das provisões de contingências, teve relação a isso, entender um pouco mais dessa movimentação e se também tem algum impacto para frente. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Gabriel, primeiro, obrigado pelas questões aqui. A gente se divide aqui, Pontaut e eu, para te responder. Acho que Mari também, se puder depois falar um pouquinho dos reajustes de salários aqui, tu deve ter essa informação mais à mão aí também para a gente poder compartilhar. Bem, de fato, nós temos um desempenho mais positivo do que a gente espera nesse primeiro semestre no mercado externo, sobretudo pelas conversas. Obviamente, tem várias coisas que ajudam aqui. Câmbio mais favorável, os negócios da própria Dacomsa, que se somaram de maneira mais antecipada do que nós prevíamos, né? Nós não sabíamos quando é que nós íamos incorporar a Dacomsa, e também nós tivemos uma movimentação de materiais no primeiro semestre que é mais positiva, foi bastante grande para os Estados Unidos, ainda que as vendas tenham declinado ao cliente final, mas a gente tem uma subsidiária lá, aqui nos Estados Unidos, que acaba fazendo essa dinâmica de controle ao cliente e venda para ele depois, né? Então, e também temos crescimento em várias outras geografias, no caso da Argentina, Reino Unido, Europa, enfim, no geral, a gente tem crescido nas geografias externas. E por isso a gente não mexe muito no range, não. Ele foi mais conservador quando nós divulgamos, e ele permanece hoje, a nossa previsão de mercado externo, muito dentro do range que nós divulgamos. Quando a gente vai para o total, e ali não tem divisão, gente, aqui não tem divisão do mercado externo ao mercado, né? Você tem sim as dinâmicas de câmbio e os movimentos que foram feitos no primeiro e no segundo semestre, que podem dar uma distorcida, mas não faria sentido você mudar ali ranges por conta de percepção, ou não existe um link direto entre uma coisa e outra. Então, a gente manteve e ele continua favorável, e eu acho que o primeiro semestre ele ilustra bastante disso, né? E também a gente não espera quedas significativas no segundo semestre, não é isso. A gente só está readequando no nosso guidance esses movimentos que, de maneira mais direta, pesaram um pouco nesse segundo TRI, os movimentos que têm a ver com os estoques dos nossos clientes, a questão do câmbio, né, que você tem um câmbio médio que já se mostra mais enfraquecido para o segundo semestre, pelas perspectivas que nós temos, tal, e também a continuidade dessa dificuldade de vendas pela dinâmica que nós temos promovida por as mudanças de tarifa promovida pelos Estados Unidos, que afetam o mercado local também, principalmente na produção de veículos pesados. Não estou dizendo a economia está performando bem, e em qualquer momento isso já começa a retracionar também. Então, por isso, não temos essas diferenças aqui, tá? Mas não existe um cenário pintado porque a competição seja pior no Brasil do que não, tudo dentro daquilo que é a regularidade dos negócios. Os distribuidores como um todo, a gente tem um indicador que nós costumamos acompanhar, que é a passagem pelas oficinas, e ela segue bem estável, cresce 1%, 2%, não tem crescimentos tão robustos como houve em alguns anos atrás, mas não existe queda também. Então, isso significa que as oficinas continuam consertando, as peças continuam girando, e os nossos clientes, que muitos deles nos informam o sellout está super positivo, de modo que a gente tem ganhado market share em algumas linhas, como eu já mencionei. O que passa é que o distribuidor tem comprado menos do que o sellout dele, porque ele tem tido uma banda de estoques menores, uma vez que ele é bem atendido, não tem risco de abastecimento, tal, isso acontece. Em alguns casos, alguns clientes voltam a comprar dinamicamente como compram sempre, porque percebe que isso faz sentido,
porque também ampliam suas unidades, suas sucursais, suas filiais, e acaba retomando. Mas, no geral, são coisas que, à medida que isso se regula, e a gente entende que está regulado, o fluxo de vendas vai continuar sendo positivo, exceto os setores que eu já mencionei, que tem um pouco mais de dificuldade. É o caso de pesados no Brasil, é o caso das linhas da Control e tal, que absolutamente a gente tem consciência do que fazer e já está fazendo. A gente vê mês a mês já as vendas dessas áreas crescendo, né? E temos também espaço para avançar fora do país. Enfim, isso quando eu falo desse range aqui, acho que te explico. Não sei se Pontalti quer adicionar alguma coisa, senão eu pediria para a Mariana falar um pouquinho dos custos de mão de obra e como é que foram os dissídios aqui. Eu acho que vale a pena comentar um pouquinho. Eu acho que todo mundo pede sobre a competição, né? A competição ela é maior que o do mercado retrai, sem dúvida. A oferta de produtos ela é mais abundante, mas a gente tem eu acho que a gente tem 2 a 3 proteções que são muito relevantes. A primeira é marca, a segunda é a disponibilidade e a abrangência de portfólio. É muito robusta comparado a qualquer player de mercado que possa nos agredir. Então, a gente tem como jogar isso e nós estamos com os principais distribuidores em todas as geografias. Essa combinação, ela é muito poderosa, né? De você pode ter ciclos econômicos, você não tem movimentos estruturantes para que você possa reduzir market share ou ser atacado em uma linha de produto de forma muito específica e perder posição. É sempre bom relembrar que, estruturalmente, tirar a frase da sua posição é bastante difícil, a não ser que, né, a gente não tenha visto o movimento, não tenha percebido que é muito difícil com as ferramentas que nós temos hoje, de poder agir prontamente, garantir que os volumes sejam os melhores possíveis, para que quando o mercado voltar a ser mais comprador do que está, a gente poder usufruir tanto dos volumes como das margens esperadas também. Obrigada, Anderson. Gabriel, comentando um pouquinho aqui sobre a sua pergunta de margem bruta, agora minha câmera abriu. A gente teve, enfim, né, custos ali no CPV, custos ligados à matéria-prima, né, com maior importação de produtos comanufaturados do lado de Nakata, né, com o aumento das vendas da Nakata, e 13,1 milhões de reais dentro desse impacto, né, tri contra tri, que são advindos de reestruturação de mão de obra fabril, então adequação aí de headcount, né, com base nas previsões de receita para frente, e também a eliminação de produtos de baixo giro de estoque, que é usual do negócio, aí os dois totalizam 13 milhões, tá? Para além dessas despesas com matéria-prima. E nas contingências, eu trato para ti que a gente tem mantido atualizado aquele processo que nós temos sobre insalubridade. Então, à medida que isso avança também, pode ser positivo para a companhia no futuro. A gente tem convicção de que é uma linha que nós vamos, obviamente, tomar um tempo para discutir ela, mas não temos nada insalubre em nossas operações que pudesse denotar esse tipo de provisão, mas a gente mantém ela atualizada à medida que esse processo também avança. Acho que é um principal ponto aqui que possa ser um pouco maior nas contingências. O restante segue o curso normal dos negócios. Obrigado. Nossa próxima pergunta também vem via áudio, é da Fernanda Urbano, analista sell-side da XP. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda, o seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São 2 perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria explorar um pouco mais a dinâmica competitiva, né? Vocês comentaram de alguma pressão de preços. Queria entender melhor se esse efeito, né, principalmente da entrada de veículos chineses, e o que seria também efeito do fluxo de autopeças, né? Diferenciar o que é efeito dos veículos em si, o que é efeito das autopeças entrando no mercado. E ainda nesse ponto, queria ver se vocês poderiam comentar, né, um pouco melhor as categorias de produtos que têm visto alguma mudança na competição, e como que isso conversa com a estratégia de ganho de market share da companhia, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. Esse seria o primeiro ponto, né? Acho que entender um pouco, né, melhor essa dinâmica competitiva. E o segundo ponto é com relação à rentabilidade, né?
Nesse trimestre, a gente viu aí tanto uma menor alavancagem operacional quanto receitas que acabaram sendo postergadas, que acabaram impactando um pouco, né, a margem, e vocês ficaram um pouco mais no low end do novo guidance. E aí eu queria entender, né, olhando para frente, entre volumes, mix, e até as sinergias, né, de Dacomsa, que deveria ser, né, o principal driver para o segundo semestre, para, né, eventualmente levar essa margem para o mid ou high end do guidance? São esses dois Obrigado, pontos. Obrigada. obrigado, Fernanda. Eu vou te responder aqui com relação à primeira parte, depois eu deixo a parte da rentabilidade com o Anderson aqui, a gente está bem aparelhado aqui para poder falar. Bom, primeiro eu queria dizer para todos aqui que estão com a gente, mais veículos chineses significa para a reposição mais oportunidades. Nunca, não é um tom de competição distinta, diferente, é exatamente como nós fazemos para suportar a demanda de um veículo, seja fabricado no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ou na China, ou na Índia, é exatamente a mesma coisa. Então, o que traz, sim, é um ingrediente de componente futuro que muda o mix. E aí, obviamente, tem que desenvolver esse produto, ofertar ele, e nós somos muito bons em fazer isso. A gente é sempre o primeiro a adotar e a ofertar. O que a gente tem percebido é que alguns mercados na América Latina, por exemplo, se você pegar o México, que está bem na minha cabeça aqui, 18% das vendas de veículos novos são chineses. Isso é relevante. Na Argentina, isso vem crescendo, eu não tenho dado aqui nesse momento, mas também vem crescendo. E isso traz para nós a oportunidade de começar a vender peças para uma categoria, para uma população de veículos que hoje não está no nosso portfólio, né, mas que a gente já tem desenvolvido algumas peças para eles. Só que o produto demora um pouquinho para dar manutenção. Mas, por exemplo, no Brasil a gente já tem oferta de discos e de pastilhas de freios para a maioria dos modelos que tem hoje na Argentina, no Brasil e no México. No México, a gente tem evoluído de maneira muito rápida para ofertar peças de motores, porque elas gastam prematuramente. Então, isso tem sido para nós uma zona de oportunidade. Quando a gente vai na competição de autopeças, que são vendidas para reposição, os chineses operam em absolutamente todos os mercados do mundo. E eles são provedores de muitos dos nossos clientes, de muitos dos nossos competidores e da gente próprio, né? No Brasil, a Nakata, hoje 70% do negócio da Nakata é de comanufaturados, né? Nós temos parceiros que, inclusive, boa parte deles são chineses, que nos ofertam em condições muito distintas de mercado para a gente continuar crescendo e avançando. A gente não tem percebido um avanço maior deles de maneira clara com oferta de produtos direto aos clientes. Eles não têm rede, não têm marca, não têm serviço, e isso é importantíssimo para o mercado de reposição. Então, assim, como é que a gente lida com qualquer avanço de competição de produtos importados? É com as marcas, a fortaleza das marcas, é com o nível de serviço que nós operamos, é com o suporte a crédito, é com a oferta da gama de produtos completa. Isso é muito complexo de você estabelecer. Senão nós teríamos 20 clientes, 20 novos competidores cada mês, e isso não acontece. A gente, sim, toma muito tempo para conseguir chegar nesse patamar. Inclusive, nós crescemos enquanto Fras-le comprando empresas que fazem bem isso, justamente porque tomaríamos muito tempo para poder desenvolver esse tipo de rede e de inteligência, né? Então, não existe nenhum espaço deles crescendo. Existe, sim, claro, e obviamente os competidores que nós temos, em alguns mercados um pouco mais ímpetos, né, por algumas restrições ou por estratégias comerciais, né, a buscar seus espaços, assim como nós fazemos, né, em outras geografias, e a todo tempo isso é um jogo de empurra e ganha, né, de perde e ganha, de empurra e puxa, e é bem normal que isso esteja presente. Então, não existe uma disputa acirrada com os chineses, eles sempre estiveram e sempre vão ter seu espaço, e nós temos, obviamente, relações com players chineses que nos tornam extremamente competitivos. Em algumas linhas a gente é, inclusive, mais competitivo que os próprios chineses. A gente fala sobre isso em várias vezes, né? A gente é um player relevantíssimo em material de fricção para pesados, a gente é um player relevantíssimo na oferta de produtos hoje no Brasil de amortecedores, e a gente consegue ter custos muito competitivos aqui, equiparados ao que os ofertam os chineses, porque a gente também compra parte da gama com eles. Enfim, no geral, isso não tem sido para nós um problema. E nós avançamos em market share em alguns itens de suspensão, avançamos em market share em amortecedores nesses últimos 6 meses. No México, avançamos em market share em linhas de freios. Não perdemos posição, estamos dando manutenção nas outras linhas.
A exceção única é os itens de controle, que realmente no período das enchentes, a gente ficou 2 meses e meio, 3 sem produzir de maneira eficiente, e o mercado não espera, você está com o veículo lá parado e vai comprar de outro. Então, quando você perde um pouquinho do mercado, você tem um tempo para poder recuperar isso. Eu não estou falando de muito, gente, estou falando que a empresa caiu 15% suas vendas, e não tem a ver com uma empresa que fatura 220, 230 milhões por ano, cai 10, 15%, e recuperando. Todo mês que a gente faz aqui, a gente tem feito um pouco melhor. E, obviamente, para fazer melhor, você tem que aumentar serviço, aumentar a oferta, eventualmente fazer alguma promoção, enfim, tudo isso é conectado, né? E a parte de pesados, que está mais acirrada pela dinâmica de mercado, que ela é mais difícil mesmo, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Por essas incertezas que nós temos. Então, não tenho presente que a competição mudou, tudo. Não, a competição sempre esteve presente. O que a gente fala é que hoje o nível de oferta e a demanda e a logística não são mais itens que privilegiam a manutenção de estoques grandes aos nossos clientes. Mas a ponta continua compradora, continua vendendo, os veículos estão circulando. Essa dinâmica do mercado de reposição é muito boa. E a gente, algum pequeno delay, a gente usufrui disso de maneira muito direta. Eu não acho que crescer 11% organicamente no semestre é nada ruim. Eu não acho que crescer quase 50% na receita seja nada ruim. Ainda que as margens não tenham refletido isso de maneira eficiente, o viés de elas estarem num patamar como o mercado espera, ele é muito positivo. Ele é muito positivo, por tudo que a gente faz, né? Agora, você não consegue do dia para a noite fazer uma estratégia para movimentar uma taxação nova no mercado relevante como o mercado americano. Você tem toda uma dinâmica que opera no mercado para alguns produtos que você tem que lidar. Então, a gente não vive de um filme. A fotografia desse trimestre não é realidade de frase para sempre. Nós temos um filme e não uma foto. A foto aqui mostra umas coisas, mas toda a dinâmica nossa de promover os produtos, de estar próximo ao cliente, de promover as marcas, de continuar crescendo, isso é favorável, sempre foi para este mercado, e a gente está muito positivo de que isso vai seguir sendo uma fortaleza para a companhia. Pontalti quer responder sobre a rentabilidade? Acho que é constância de propósito a longo prazo, criação de valor a longo prazo, bem alicerçado nas suas palavras, né? Esse é o nosso compromisso. E nós decidimos não abrir mão de volume nesse momento. E para isso a gente teve que fazer concessões, mesmo sabendo que a gente teve uma pressão inflacionária. Então, Fernanda, obrigado pela pergunta, já alimentando sobre a competitividade. A gente abriu mão de algum preço, sim, para não perder volume, mesmo sabendo que o nosso custo, sobretudo para aquele spike que o dólar teve no começo do ano, fez com que a gente carregasse custos de estoque um pouquinho mais elevados do que a gente tem hoje. Isso significa dizendo que a gente espera para essas linhas de produto melhor rentabilidade agora nos próximos períodos, assim como a gente já observa em algumas commodities uma retração em função do arrefecimento global, que pode beneficiar as nossas estruturas de custos também. O segundo trimestre foi marcado por uma reestruturação pontual, a gente adequou o nosso quadro de funcionários para a demanda, sobretudo americana, mais arrefecida, né? E essa realidade de 2, 3 pontos percentuais de retração, talvez, no mercado doméstico, que certamente vai voltar. Isso fez com que a gente pressionasse um pouquinho a necessidade de capital de giro, agora a gente ajustou para também ajustar a necessidade de capital de giro. Já foi observado, inclusive, na alavancagem da companhia, saindo de 2,6 para 2,2 no trimestre, isso sem contar, obviamente, os dados de inserção de capital, né, referente ao follow-on, e sem falar que a Dacomsa está conosco em apenas 5 meses e meio no resultado, e não nos 12 meses, o que já traz uma alavancagem muito favorecida. Então, eu disse assim, a gente está se protegendo, garantindo que está lançando mão das ferramentas corretas, para que quando o mercado estiver, vamos dizer assim, com uma expectativa mais positiva, mais compradora e menos especuladora nesse momento, a gente volte a voar. Isso a gente está vendo na Argentina. A Argentina está num ciclo muito virtuoso hoje de dinâmica de mercado. Eu gosto de trazer um dado para vocês. Nós vendimos 4 mil amortecedores de média mês antes do governo Milei, porque não podia importar mais, a demanda extremamente reprimida. Esse mês de
que passou, no mês de julho, nós vimos 39 mil amortecedores, é praticamente 10 vezes a mais nessa linha de produto que estava extremamente reprimida. Pastilhas, nossa média era vender 35, 40 mil pastilhas, nós estamos vendendo 64 mil pastilhas. É um crescimento muito positivo, então, os mercados que estão voando, a gente está usufruindo, as receitas do mercado externo, a gente não revisou o guidance para baixo, um pouquinho da receita de guidance para baixo tem a ver com conversão de dólar, tem a ver com o mercado americano. Basicamente é isso que tá refletido nas nossas percepções futuras, sem reduzir a conversão que a gente se comprometeu desde o guidance inicial. Tá claro, obrigada. Emerson e Pontalti. Obrigado, Fernanda. Nossa próxima pergunta também vem via áudio, é do Gabriel Rezende, analista sell-side do Itaú. Gabriel, seu áudio está aberto, pode prosseguir. Obrigado, Mônica. Bom dia, pessoal. Dois follow-ups rápidos na apresentação inicial que vocês fizeram. Só queria entender, confirmar o ponto do guidance atualizado, de que ele incorpora essa premissa da tarifa ali nova para a US em 27%, que acho que o Pontalti comentou, né? Então a tarifa a princípio seria de 50%, mas existe uma cláusula ali que se sobrepõe à tarifa que poderia fazer com que ela fosse 27%. Então queria entender se isso já está incorporado nos ranges que vocês estão imaginando ali para o guidance. E um segundo ponto aqui, o Emerson comentou sobre a integração de Dacomsa, que tem seguido muito, muito boa, talvez até melhor do que as expectativas, mas enfim, só pegar uma atualização com vocês em como que vocês estão, alguma atualização em relação às sinergias, a incorporação agora no segundo semestre, a gente já deveria observar alguma coisa, enfim, uma atualização em relação a isso. Obrigado. Gabriel, obrigado pelas questões. Bem rápido. 27,5 se aplica. Nós temos hoje 60 milhões de dólares de exportações para os Estados Unidos. Tá? 27,5 se aplica para 10 milhões desses 60, que está relacionado a discos de freio, tá? Que acaba se beneficiando pela explicação que o Anderson falou, de produtos de aço e fundidos e tudo mais. Os outros 50 milhões, que é lona de freio, nós vamos pagar 50%. Tá? Nós temos feito vários movimentos para poder mitigar isso ao cliente e, como o Anderson mencionou, temos sim como país uma competitividade melhor ainda do que China e Índia, que são onde se residem os competidores para poder isso. E os nossos produtos são consagrados, o cliente temos buscado outras alternativas para dar para ele uma mitigação, como, por exemplo, a composição de margens entre Brasil e Estados Unidos, porque a gente vende para a nossa unidade dos Estados Unidos, depois vende para o cliente, que pode trazer uma redução desses patamares de taxações. Tá? Então, só para te dizer, os 27 só se aplica para os 10 milhões, 50% para os outros 50 milhões de dólares. Dacomsa. Sim, a gente está extremamente positivo com o momento lá. Eu ainda não trouxe dados mais granulares, porque são pequenos ainda, Gabriel, mas à medida que eles vão se realizando, a gente vai trazer mais dados aqui, vai trazer, como a gente fez com o Nakata, traz aqui os termômetros, né, de como é que está as sinergias, que a gente espera que vai acontecer. O fato é o seguinte, nós prometemos 300 milhões de reais em 5 anos, se a gente fosse dividir por 5, seriam 60 milhões de reais, que dá ali aproximadamente uns 11, 12 milhões de dólares. A gente já capturou 20% disso, tá? 2 milhões e meio de dólares já está capturado. E, obviamente, vai se realizar em um ano, né? Então, captura hoje não é no dia 1 que faz, depois de um ano você tem esse montante. Mas a perspectiva é extremamente positiva de a gente fazer, sei lá, entre hoje e um ano à frente, talvez um pouquinho mais, um pouco menos, a gente ter quase todo esse valor só em algumas poucas rúbricas, sem lançamento de produto, sem eficiência de operação, enfim, sem dúvida, uma integração muito boa até este momento. E a gente espera que ela siga assim. E, como eu mencionei, a gente vai trazer mais dados aqui para que vocês conheçam, mas é uma empresa bem gerida, tem manutenção de margens no patamar que nós pagamos, mas ela tem alguma dificuldade de crescimento porque ela já tem posição dominante em várias linhas e ela precisa de competitividade nas linhas onde ainda tem espaço para crescer. O que a gente está provendo é essa competitividade, aí cresce volume, cresce receita e traz mais resultado. Na parte de motores, principalmente, onde tem uma concentração maior de
de market share, na faixa de 65%, 70%. É mais difícil, mas ali a gente vai trabalhar duramente para melhorar os processos produtivos, para, de novo, compor mais margem, né? E não dar espaço para ninguém ganhar terreno lá. Acho que ali é uma posição mais de defesa e a gente sabe muito bem como defender mercado. Espero ter te Tá respondido. claro, Emerson. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Demais perguntas podem ser enviadas por e-mail de RI. Agora eu passo a palavra ao Anderson para fazer as considerações finais. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Né? Mais um trimestre histórico em termos de receita para frase, conversão dentro do guidance, com coisas estruturantes sendo realizadas, com uma perspectiva positiva, apesar de toda turbulência, né? Eu acho que a empresa tem um modelo bastante blindado pela exposição à receita no mercado de reparação, que está mais vinculado ao que roda aí fora e não relacionado a investimentos, a PIB de país. Geopoliticamente bem protegida, uma presença forte em todas as Américas, as geografias externas contribuindo muito positivamente, time estruturado, time experiente, muito dinâmico, entendendo que nessa hora precisa ajustar os ponteiros para não deixar qualquer ameaça ganhar a posição, e a gente tem sido muito bem sucedido nisto, e espera, obviamente, que toda essa volatilidade ela venha a reduzir com o passar dos meses, com o entendimento de como as políticas vão se ajustando e, consequentemente, a gente vá sendo favorecido por um mercado um pouco mais otimista. Mas, de qualquer maneira, como o Emerson falou, a gente independe de sol, independe de chuva, independe de dólar alto, de baixo, de direita, de esquerda, a gente tem um modelo que é muito resiliente em qualquer condição de mercado. Obrigado a todos e um ótimo resto de dia. Obrigado. Tchau, tchau.